aí, turma, tudo bem com vocês? Vamos aí mais uma aula de metodologia. Bem, nessa aula a gente vai continuar esse processo que eu quero desde o início, eu manifesto isso, que é fazer com que vocês entendam a pesquisa passo a passo, desde o início, desde entender o que é pesquisa, passando pela leitura, pela escrita, que são o que nós vimos nas últimas aulas. Hoje a gente vai falar um pouco sobre como ter ideias de pesquisa, e aí no final, a ideia é que vocês já comecem, através de uma atividade, a pensar no que vocês vão trabalhar nessa disciplina e talvez até mesmo para o trabalho de conclusão de cursos de vocês, certo? Então vamos lá, eu vou compartilhar aqui minha tela, da ideia à questão de pesquisa. Bem, essa é uma questão que eu recebo muito dos alunos. Muitos alunos ficam aflitos. Professor, não consigo ter uma ideia boa, é muito difícil. A primeira coisa que eu quero começar nesta aula é pedir que vocês tenham calma, né? Vamos entender o que é a pesquisa. A pesquisa, né, o trabalho de conclusão de cursos de vocês, especialmente falando, ou qualquer outra pesquisa, ele é um trabalho sistematizado. Ou seja, vocês vão ter uma pergunta de pesquisa a ser respondida e vão passar por uma série de processos sistematizados, ou seja, colocados em etapas, e ao longo desse processo e depois dele, vocês vão buscar a resposta para a pergunta que você fez inicialmente. Pesquisa é isso, né? Então, tendo em vista isso, é importante dizer porque vocês, às vezes, os alunos chegam com essa aflição, professor, eu quero ter uma ideia revolucionária, é uma ideia muito boa, eu quero fazer o meu TCC valer. Isso é importante, é legal? Mas o mais importante de tudo é que a pesquisa, ela seja um processo, esse processo que você constrói, seja um processo coerente, um processo bem feito, né, que tenha uma coesão, uma coerência ao longo da sua construção e que, ao final, você consiga responder de forma segura e baseada no método científico, que é aquele método organizado pelo pesquisador, você entregue a resposta a essa pergunta, certo? Então, o TCC, o trabalho de conclusão de curso, é esse processo sistematizado e o que eu digo é que viva a experiência de pesquisa. Entendam que a pesquisa de vocês não é a única pesquisa, então você pode fazer, com certeza, outros tipos de pesquisa, se vocês quiserem seguir esse caminho depois do curso de vocês. E outra coisa também muito importante é que não diminuam a ideia de vocês. Às vezes uma ideia específica, num lugar específico, uma ideia que às vezes parece ser pequena e insignificante, não é. Às vezes, se for bem feito, se for bem construído, será uma boa contribuição, ok? Então, dito isso, de onde vêm as pesquisas? Como é que eu posso ter uma ideia? Não tem uma regra. Pesquisas elas podem derivar de diversas fontes. Você pode tirar uma pesquisa, uma ideia de pesquisa, através da sua vivência acadêmica. Então, de repente, por isso que eu falo, participem dos eventos, dos projetos. E quando você está participando desses projetos, você pode, de repente, ter uma ideia de pesquisa que esteja relacionada com aquela experiência acadêmica que você teve naquele momento. Então, por exemplo, no curso a gente tem alguns professores que têm projetos de pesquisa e de extensão, e vocês podem aí, de repente, participarem desses projetos e dentro desse projeto você encontra aí uma lacuna, uma ideia de pesquisa relacionada à temática desse projeto. Essa é uma forma. Uma outra forma é você derivar a sua pesquisa de uma experiência da vida, né, as questões atuais da vida, né? O que a gente vive hoje em dia, as questões sociais, os problemas, podem ser boas questões de pesquisas. Por exemplo, você pode, de repente, navegar nos sites de notícia, como esse aqui, ó. Covid motiva choque de eficiência na logística do Brasil.
Então, uma boa questão de pesquisa será responder quais são as causas do Covid na eficiência da logística no país, ou de uma determinada cidade, ou de um determinado lugar. É importante que vocês sejam bem específicos, né? E que a pesquisa de vocês seja uma pesquisa viável. Então, o nosso dia a dia, a vida em sociedade, pode ser fontes de ideias de pesquisa, tá bom? O que mais? O que é que pode... você pode, de repente, procurar no Google, nesses sites de artigos, fontes de pesquisa, né? São boas fontes de ideias para a gente. Então, assim, aqui são só alguns exemplos, gente. Você pode ter ideia conversando com os professores, você pode ter ideia assistindo, né, telejornal e vendo alguma reportagem que lhe chame a atenção. Você pode ter ideia através da própria leitura de artigos. Os artigos, vocês vão ver que eles têm sugestões de pesquisas futuras. Você pode pegar essa sugestão e desenvolver a sua ideia, a sua pesquisa. Então, há diferentes formas. Para isso, a gente pode contar com o auxílio do brainstorming. O brainstorming não sei se vocês já ouviram falar. Quem já pagou algumas disciplinas comigo, possivelmente sim, que é a tempestade de ideias. A gente pode estabelecer, né, essa é uma forma, tá, de conceber umas ideias. E é esse exercício que vocês vão fazer ao final desta aula. Vocês vão começar a captar ideias inúmeras de possíveis pesquisas que vocês podem fazer. E dentro dessas pesquisas, o processo de brainstorming, inicialmente é importante ter um volume de ideias, então vocês realmente escrevam ao máximo possível de possíveis ideias, e aí peguem ideias de professores, ideias de conteúdos que vocês gostam de estudar, ideias de pesquisas que já foram feitas, ideias do dia a dia, né, da realidade social do país. Tragam essas ideias, como eu falei, nesse momento inicial do brainstorming, o importante é o volume, então ter muitas é importante. E outra regra importante do brainstorming é não julgar essas ideias. Então, inicialmente, vão colocar as ideias por mais bobas que elas podem parecer ser, certo? Depois do brainstorming, a outra etapa é você começar a filtrar. Então, vai filtrando você pode filtrar essas ideias, e aí sim você vai avaliando as ideias. Você pode filtrar por temas que você goste, você pode filtrar por temas que são de interesse do seu possível orientador de TCC. Então, vai fazendo uma seleção até que você vá reduzindo esse número de ideias e chegue a uma mais apropriada, que você tenha interesse, que os professores tenham vivência com essa temática para ajudar vocês. Então, essa é uma forma de ter ideias de pesquisa. Então, vamos lá. Então, de forma mais prática, como é que você pode aí abordar algumas ideias e defini-las para o seu trabalho de conclusão de curso, ou qualquer outro tipo de pesquisa? Você pode derivar ideias daquilo que os professores trabalham. Eu sempre sugiro isso. Então, tem um professor que tem uma proximidade, vê quais os temas ele trabalha. E aí ele pode te sugerir um tema, e isso já é quase que certo, né? Porque você vai trabalhando tanto com a temática que você possa gostar, quanto que o orientador que vai lhe orientar tem vivência, né? E pode lhe ajudar ainda mais por essa experiência que ele tem. Outro é você selecionar temas que você acha interessante estudar. E isso, gente, é muito importante. Por quê? Porque num processo de escrita de um trabalho científico, você lê muito sobre um determinado assunto. Então, imagina aí você ler sobre um assunto que você odeia. Né? Então, procure um tema que você goste. Tá? É importante isso. E aí você pode selecionar, por exemplo, de acordo com as áreas
as áreas do curso, por exemplo, eu coloquei aqui o exemplo de administração. Na grade do curso, a gente tem algumas áreas grandes, que, por exemplo, seria finanças, marketing, gestão de pessoas, produção, TI. Então, tenta primeiro identificar qual a área grande do curso que você se identifica. No caso, logística, você pode escolher entre gestão da produção, logística internacional. Vai de acordo com as disciplinas do curso. Qual a disciplina que você mais gostou? Qual o conteúdo que você viu que você acha mais interessante? E aí, dentro dessa área maior, tenta ver quais temas são trabalhados naquela área. E começa também a fazer esse filtro, né? De qual dessas áreas, essas sub-áreas, você tem maior interesse. Por exemplo, no marketing, a gente tem algumas temáticas, como gestão de marca, comportamento do consumidor. Qual dessas sub-áreas tem seu interesse? E a partir daí, você vai desenvolvendo sua ideia. Certo? Uma terceira possibilidade é você pegar um tema de projetos que você trabalhou ao longo do curso. Então, pode ser, como eu já mencionei, projetos de pesquisa ou extensão que você fez, junto com algum professor do curso. Você pode trabalhar uma temática dentro dessa linha de pesquisa, dentro desse projeto que você trabalhou, ou mesmo até quem não participou tanto, você pode, de repente, ter uma temática de um trabalho de disciplina que você fez, que você achou interessante, e talvez escolher essa temática que você achou interessante como sua temática de pesquisa. Por fim, lacunas de pesquisas indicadas em artigos científicos. Eu também mencionei isso já. Lembra que lá no final, nas conclusões do artigo, pode pegar qualquer artigo que vai ter isso. Eles vão falar sobre as limitações de pesquisa, ou sobre ideias de pesquisa futura. E aí você pode pegar essa sugestão de pesquisa que esse autor deu e continuá-la. Então, é também uma fonte de ideias de pesquisa. Certo? Quais as características de boas questões de pesquisa? Então, a ideia de pesquisa, ela vai ser constituída a partir de uma pergunta. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Digamos que eu escolhi como ideia de pesquisa trabalhar analisando quais os impactos do preço da gasolina para a logística e o transporte de cana-de-açúcar na região Mata Norte. Veja que é uma temática bem específica. Isso é importante, gente. Sejam específicos na sua ideia. E aí a pergunta da minha pesquisa ela vai derivar desse tema. Então, a pergunta da minha pesquisa seria: como o preço da gasolina afetou o transporte da cana-de-açúcar da indústria da região Mata Norte? Essa seria a minha pergunta de pesquisa. Então, a pergunta ela é iniciada mesmo pelos termos termos interrogativos, principalmente como, então, quais, por quê, se usam muito em processo de pesquisa. Então, uma boa questão de pesquisa, que deriva de uma boa temática de pesquisa, deve tratar de um tema socialmente relevante, né? Então, na sociedade, a gente sabe, por exemplo, a própria logística é algo importante no nosso dia a dia. Transporte, né? A gestão logística da coisa é um tema socialmente relevante. Ele tem uma certa representatividade no nosso campo de estudo. Devem ter uma fundamentação teórica. Depois que vocês definirem a pergunta de pesquisa de vocês vão começar a escrever o referencial teórico, que é a parte teórica, as coisas que já têm escritos, que vai embasar a pergunta de vocês. Então, às vezes tem gente que acha que uma pergunta que ninguém sabe responder, ou que uma pergunta bem mirabolante, às vezes não é uma boa pergunta. Eu tenho que ver se já houveram pesquisas feitas sobre aquilo, se já falaram sobre aquilo, para eu ter esse embasamento teórico, que a gente chama. Devem ser metodologicamente viáveis,
Ou seja, não adianta, eu vou fazer uma pesquisa que englobe o Brasil inteiro. Eu vou fazer uma pesquisa que vai englobar todas as regiões e cidades do Pernambuco. É possível? É possível, mas lembre que você tem que ter recursos, tem que ter tempo, né? Isso é importante. Então, pesquisa tem que ser viável. Não vão pesquisar coisas de outro mundo que vocês não vão conseguir colocar a pesquisa em prática. Então, quando definirem a pesquisa, também pensem se é possível essa pesquisa ser realizada. É viável? Eu vou fazer no curto espaço de tempo que eu tenho? Isso é importante, é uma coisa importante a ser pensada. E devem ser específicas e terem focos, né? Então, uma coisa abrangente demais não é uma boa pergunta de pesquisa. Por isso que no exemplo que eu dei, eu falei sobre o transporte de determinado produto da região da Mata Norte. Então, vejam que eu delimitei a temática da minha pesquisa. Então, de preferência, sejam específicos, certo? Dúvidas em relação a isso, a gente vai tirar quando a gente for avaliar as questões de pesquisa de vocês. Então, não se preocupem que eu vou aconselhá-los mais à frente sobre isso, certo? Em relação a vocês, né, eu sempre falo assim, quando vocês forem fazer pesquisa, olhem ao redor de vocês. Vejam quais possibilidades de pesquisa que podem ser feitas, quais as indústrias, quais os mercados que tem perto de vocês. Vejam o que é que vocês têm acessível para fazer pesquisa. Lembrem que pesquisa também pode usar como fonte a própria internet, dados secundários. Então, busquem essa visão panorâmica ao redor de vocês. Olhando para o seu redor, onde é possível aplicar uma pesquisa? Que temática eu posso trabalhar? Façam esse exercício. Eu trouxe aqui alguns exemplos de pesquisa para vocês verem. Por exemplo, integrando empresas e cooperativas de catadores em fluxos reversos de resíduos sólidos pós-consumo. O caso Vira-Lata, que trata sobre a organização de uma cooperativa em São Paulo. Esse aqui, Gestão Social e Cidadania Deliberativa, uma análise das experiências dos COREDs do Rio Grande do Sul. Então, eles aqui analisaram os Conselhos Regionais de Desenvolvimento, COREDs, do Rio Grande do Sul, dos anos de 1990 a 2010. Mais um exemplo, marketing interno como estratégia de gerenciamento dos recursos humanos em hotéis, um estudo de caso na região metropolitana do Recife. Então, vejam que é um estudo que trabalha com marketing numa região específica de Recife, né? Pegando a rede hoteleira de Recife. Mais uma ideia, SIG para a gestão de custos por qualidade. Um estudo de caso em uma cooperativa de café, que abordou, né, a cooperativa chamada Cochupé, aí da região de Minas Gerais, e analisou a aplicação a utilização de um sistema de estoques por essa cooperativa. Então, gente, pesquisas, a gente tem uma infinidade de ideias. Então, gente, pesquisa tem inúmeras possibilidades. Posso trabalhar pesquisas de diferentes formas. Então, reflitam, pensem, olhem ao redor de vocês e olhem a experiência de vocês, né? Que daí derivarão boas ideias de pesquisa, eu tenho certeza. Eu vou ficar por aqui e no exercício que eu vou passar para vocês, vocês vão praticar esse processo de conceber ideias de pesquisa. Ok? Aguardem e até a próxima aula. Tchau, tchau.